mais um Momento Maior. Aqui você revê alguns trechos do que há de melhor na programação da Rede Mundo Maior. E para começar, pegue a pipoca e se ajeite no sofá, porque está na hora do Evolucine. Hoje você confere o filme Dançando no Escuro. Qual é o seu modo de ver a vida? Dançando no Escuro conta a história de Selma, uma mulher que convive com uma doença hereditária e com a certeza de que ficará cega em pouco tempo. Mesmo assim, ela trabalha noite e dia para manter viva a esperança de salvar seu filho, que sofre da mesma doença. Sem esperar uma solução de outras pessoas, encontra na dança o prazer de viver e transformar sua realidade. Você costuma reclamar de suas condições? Ou é capaz de ver acima das dificuldades um aprendizado da vida? No, Selma, no. There are 2 plates. It's all right. You know what happens when you put 2 plates in, don't you? Well, she didn't do it. I mean, it didn't You happen. destroy the tool. It takes a whole day to mend. Never 2 plates, son. Never. You cheated the doctor. You shouldn't be working at the press at all. I mean, how dare you just... How much can you see? I could do my job with my eyes closed. So could you. No. It's just because I was daydreaming. Daydreaming? Dreaming about what? I just hear music. Come on, I mean, It's Selma, terrific. music. You could also cut off your hand just like that. You have to watch out every second. Selma encontra força nas suas dificuldades e na amizade de Kathy. Assim, ela passa a alimentar os seus sonhos como se estivesse nos musicais de Hollywood e transforma sua realidade em uma forma mais bonita de admirar as coisas que acontecem ao seu redor. E você? Como encara o sofrimento e as situações difíceis? Alimentar os sentimentos que nos trazem angústia e dor não é a melhor saída para enfrentar os nossos medos. A confiança nos impulsiona a ver no escuro a luz de novos caminhos. O Evolucine fica por aqui, mas participe, mande suas sugestões para evolucine@tvmundomaior.com.br. E até o próximo programa. Sempre que assistimos ou lemos algo sobre política, a nossa primeira reação é reclamar e ofender os políticos, mandando aquelas energias ainda mais negativas. E se tentássemos fazer uma coisa diferente? No Simplificando de hoje, Marli Rodrigues mostra que vibrar e orar pelos políticos, ou os poderosos, são atitudes responsáveis de caridade. Vamos fazer a diferença? Acompanhe! Você é caridoso com os políticos do planeta? Ou então com aquelas pessoas que aparentemente foram agraciadas com fortuna e estão por trás das corporações, das grandes empresas e mandam sem mandar? Marli, você enlouqueceu de vez? Caridade com esse tipo de pessoa que tá aí cheio de facilidades, no bem bom, que como você mesma disse, manda até mesmo sem estar no poder? Caridade com eles? Pra quê?
caridade de que nos fala o Cristo é a aceitação, a compaixão, o amor. Sei que você, telespectador, faz filantropia, mas o Simplificando de hoje quer sugerir um passo a mais. Calma, nós não vamos lhe pedir dinheiro, e sim que você avalie quantas vezes por dia critica estas pessoas. Você gosta de ser criticado? Nenhum de nós gosta. Até porque, quando isto acontece, é sinal de que não estamos merecendo confiança. Marli, e confiar tem adiantado de quê? E não confiar tem mudado alguma coisa? Veja só, um levantamento realizado pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília mostra que 87,4% dos eleitores não confiam nos políticos e ainda que o descrédito com a Câmara é de 80,3% e com o Senado é 70%. A população confia mais nas Forças Armadas, na Polícia Federal, nos bombeiros e nos professores. Apesar de tamanha crise, o brasileiro ainda tem fé. A pesquisa revela que 80% acredita que a corrupção pode acabar. É verdade, não é possível garantir mudanças imediatas, mas todo mundo sabe daquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você pede pelos políticos em suas orações? Eu não peço. É que eu peço sempre para minha família, né? Para os conhecidos, né? Mas para os políticos mesmo eu não peço. Eu peço para tudo. Para todos os políticos, para todos os governadores, para tudo nas minhas preces eu faço. Por quê? Porque a situação da população depende não só do povo, mas depende deles também. Tudo que a gente faz em favor do semelhante, a gente recebe em troca. Não que a gente faça com esse intuito, mas que a gente recebe. A missão deste programa é ajudar a cada um de nós a simplificar e fazer isso a partir de pequenos passos. Há pouco eu disse que nenhum de nós gosta de ser criticado. Além de não gostar, é um campo vibratório que nos envolve, aquele da crítica, que nenhum de nós gosta. Lembra quando você recebeu uma crítica, ainda que o seu criticador não estivesse ali na sua frente? Como é que você se sentiu ou como é que você se sente? Imagine as pessoas que estão decidindo sobre as nossas vidas, recebendo essa carga de vibração negativa, de crítica. Que tal seguir o que ele nos sugeriu? É ótimo fazer caridade material. E ela, sem a caridade espiritual, vira um contrassenso, um verdadeiro nó energético. Explico. Você conhece alguém que mudou de tanto você criticar, falar? É como filho. Você critica, fala, pega no pé e nada muda. Com os políticos, com aqueles que têm o poder nas mãos, não é diferente. Falar, criticar no final da tarde e conversar com os amigos e ficar criticando, não muda absolutamente nada. Você faz caridade com pessoas carentes, que não têm o que comer, que não têm onde morar. Que tal fazer caridade com os carentes de outro nível? Fazendo o quê? Como eu já sugeri anteriormente, mandando amor. Para aquele que está completamente disposto a colocar essas ideias em prática, o horário político é um prato cheio, onde, ao invés de ficarmos bufando diante da televisão, porque não aguentamos mais ouvir aquele blá blá blá, podemos ficar envolvendo cada um deles na luz do nosso verdadeiro amor. O tipo de caridade que estou propondo custa mais do que este, porque não é o seu bolso quem vai pagar, e sim o seu coração. E tomara que você diga, então é muito fácil. Os políticos ou ainda os poderosos que comandam o planeta são irmãos nossos que por ora têm um coração frio, contando, mesmo sem saber, com o aquecimento do nosso amor e da nossa compaixão. Você faz evangelho no lar? Não, Marli, eu assisto a TV Mundo Maior, mas nem Espírita-som. Na verdade, o que importa, independente da sua religião, que você coloque todas essas pessoas que, por enquanto, têm o poder nas mãos, nas suas vibrações diárias. É espírita, coloque-os diariamente no seu evangelho no lar. É budista, faça no seu momento de oração.
Se você é evangélico, se você é crente, seite ou noie, na verdade o que importa é que todos nós possamos nos unir e envolvê-los numa vibração de amor, de força, de paz, de lucidez. Até porque eles são irmãos nossos, que neste momento da existência estão aqui reencarnados, cumprindo uma desafiadora missão. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais da programação da Rede Mundo Maior. Momento Maior está de volta. Você conhece as Casas André Luiz? Quer nos ajudar? Então ligue para o seu banco e troque o seu cartão de crédito para a bandeira Visa. Quanto mais você utilizar o cartão em suas compras, maior será a ajuda para as Casas André Luiz. Para mais informações, acesse casasandreluiz.org.br. Aproveite o seu cartão Visas das Casas André Luiz para fazer uma viagem de responsa. Esse é o tema do Ecorama de hoje. Confira! Faça suas malas porque o assunto de hoje é turismo. Nos próximos minutos, viaje com a gente no Ecorama. Tirar férias é sempre bom e viajar melhor ainda. Uma viagem pode render novos conhecimentos, novas percepções e muita diversão. Geralmente, as viagens nos levam à natureza, ar puro, bem distante da maioria das cidades. O turismo movimenta 800 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, um número que pode dobrar em 2020. Para muitos países e municípios, essa é a principal atividade que impulsiona os setores de transportes, alimentos, lazer, comércio e energia. Mas tudo isso pode acabar se apenas o lado econômico for visto. Quando o turismo acontece em um local sem infraestrutura e sem planejamento, surgem consequências como lixo, consumo, desperdício de água, ocupações irregulares, desmatamento, pobreza, enfim, o aumento de tudo isso gera vários impactos. Pense nisso. Destruir os atrativos do turismo significa destruir o próprio negócio. O setor turístico já percebeu que vai ter que se ligar nessas questões e mudar, porque as consequências das mudanças climáticas, como maremotos, fome e tempestades, espantam os turistas. O turista responsável preserva o local da viagem, mesmo passando só alguns dias por lá. Não importa onde esteja, respeite as leis, as pessoas e as culturas locais. Visite projetos sociais e ambientais que revertam o dinheiro das visitas para causas interessantes, como proteção aos animais. Denuncie desmatamentos, construções irregulares, poluição de rios ou mares. Telefone ou escreva para a prefeitura, para a polícia ambiental, para associações ou organizações locais. Todo mundo tem direito de visitar um ponto turístico, então se ligue na acessibilidade do local. Consulte o guia Brasil para Todos e descubra como as pessoas com deficiência podem planejar viagens e passeios da melhor forma possível. Propostas como esta precisam da participação do governo, com políticas públicas de incentivo, para criar a estrutura ideal de um turismo sustentável e acessível. Você sabe o que é turismo sustentável? É bom saber esse conceito antes de escolher o lugar de destino. O Ministério do Turismo tem uma definição. Se liga nessa! O turismo sustentável atende às necessidades socioeconômicas das regiões turísticas, mantendo a integridade cultural, ambiental e a diversidade biológica. A integração da comunidade e do governo local com o meio ambiente estimula os próprios moradores a proteger os recursos naturais, obtendo assim benefícios sociais e econômicos sem agredir a natureza. E aí, prontos para trilhar um presente e um futuro melhores? Prontos para escolher uma opção mais saudável para o corpo, mente, natureza e para os locais que ainda podemos conhecer? Seja lá qual for o seu destino, leve boas práticas na bagagem. Se estiver confuso, o lema dos trilheiros vale para todo mundo. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Não mate nada além da vontade. Não leve nada além de saudade. E para você que gosta de passear aos finais de semana, a Praça Benedito Calixto é uma ótima opção. Confira a matéria exibida no programa Em Foco.
atrações da cidade de São Paulo, a Praça Benedito Calixto se tornou um ponto de referência de atrações culturais e também de lazer, com uma grande variedade de artesanatos e peças antigas. A gente organiza essa feira com o intuito de estar tendo realmente em São Paulo, e eu posso dizer até no Brasil, uma feira de arte, cultura e lazer que seja top mesmo, né? Que tenha tudo que as pessoas queiram estar vendo e que possam passar o dia aqui, né? Sendo para comprar, para ver, para se alimentar, degustar uma coisa gostosa e conhecer um pouco da cultura, né? Antigamente tinha aqui uma feira de trocas, que não era muito conhecida, uma coisa muito informal. Então eles queriam fazer uma coisa melhor, mais organizada, né? Coisa que é excepcional que a gente tem na feira e eu não conheço outro lugar que tenha, é o nosso Museu da Voz. Quando iniciou a praça, nós resolvemos criar um museu, o Museu da Voz. E tem o Gandhi, o Freud, tem poetas, né? Tem o João Cabral de Melo Neto, tem o Carlos Drummond, Paulo Mendes Campos, Vinícius, tem coisa do Tancredo Neves, do Washington Luiz, Getúlio Vargas, tem bastante coisa. Acompanhe agora o que Luiz Ricardo Gedo fala sobre os UFOs e a doutrina espírita. Seguinte, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta é sim. Inclusive comenta que o ser humano seria muito prepotente, arrogante, considerar que a Terra seria o único mundo habitado. Então nós já vamos começar com as imagens. Nós já vamos ver direto uma imagem aqui da Terra, que é o único planeta, por enquanto, com vida física que nós conhecemos. Não que ela não exista. A nossa astronomia hoje calcula que de 10 a 15% dos planetas existentes na nossa galáxia, que é composta de 100 bilhões de estrelas, sejam habitados. Isso significa milhares de mundos habitados como a Terra no nível físico. Não conseguimos vê-los ainda por limitação da nossa astronomia, porque são planetas muito distantes e a estrela que ele orbita, como a Terra orbita o Sol, ofusca esse planeta. Nós não conseguimos vê-lo. É como se nós olhássemos para o nosso Sol. Nós vamos ficar ofuscados. A mesma coisa ocorre em outros sistemas planetários, mas com um agravante à distância. Então é necessário que os telescópios se utilizem de uma metodologia especial, fiquem longo tempo voltados para aquela estrela, para que se perceba um pequeno ponto em movimento. Não é visível ao olho nu, só através de telescópios ou através de um mecanismo chamado desvio gravitacional. Esse mecanismo consiste num puxão gravitacional que a estrela recebe do planeta, uma pequena oscilação que também só é percebida através de análise de imagem de telescópio. Como nós só conseguimos enxergar planetas gigantes, como o Júpiter nosso, nós só temos localizado planetas gigantes muito próximos às suas estrelas, com temperaturas médias acima de 1000 graus na superfície. Então não seria possível uma vida como a nossa. O que a nossa ciência procura hoje é encontrar justamente planetas mais distantes da sua estrela, naquela zona que chamamos de habitável, uma zona equivalente à que a Terra ocupa no sistema solar, onde o mundo recebe luz o suficiente para ter um aquecimento, água líquida, não ser frio demais também. É um ponto de equilíbrio. Então nós estamos buscando isso. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos
Estamos de volta com o Momento Maior, o programa que traz o melhor da programação da Rede Mundo Maior. A Fundação Espírita André Luiz trabalha para divulgar o Espiritismo para os 4 cantos do mundo e você pode fazer o mesmo, sendo um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar para 0800 12 18 38 e ser um sócio deste grande clube. Confira no programa Ciranda da Vida os benefícios que a prática do yoga traz para o corpo. A prática do yoga veio de uma antiga filosofia de vida que nasceu na Índia há mais de 5.000 anos. Muito popular no Oriente, já viajou pelo mundo e conquistou o respeito da comunidade médica. Yoga é uma filosofia milenar, mas uma filosofia estritamente prática. Talvez até por isso chame a atenção dos ocidentais. Ela mexe com ferramentas bem estruturais, a princípio, ferramentas bem densas do corpo. E a partir daí você vai trabalhando com elementos mais sutis, suas emoções, seu lado psicológico, seu comportamento, como você lida com o dia a dia, mas com base nas próprias ferramentas que você tem. Então por isso que a gente trabalha muito essas estruturas corporais também. O yoga é um sistema que trabalha a integração do corpo, da mente e das nossas emoções, para que sejamos capazes de lidar melhor com os nossos pensamentos e sentimentos no dia a dia. O yoga ele vai trabalhar, a princípio, como realmente você está trabalhando com essa estrutura mais, essa ferramenta mais densa, que seria o próprio corpo. Então, a princípio, tem uma melhoria até na própria estrutura corporal, no sentido de alongamento, de flexibilidade, de conquista de força. E a partir daí você começa a ter uma conquista de outros elementos mais sutis. Então você começa a lidar melhor com a administração do estresse, com o dia a dia, com questões comportamentais, como que surgem os seus pensamentos, como você pode lidar com as suas emoções. Então ele começa depois a trabalhar ferramentas mais sutis. A prática de yoga, todo yogin, ele tem que ter 2 coisas extremamente importantes, que é o vairaga, que seria o desapego, e desapego no sentido em desapegar-se do que ele considera como estrutura que ele já tenha. Então ele precisa se desestruturar e a partir daí se reconstruir. A princípio, o corpo demora mais ou menos uns 3 meses para você começar a sentir um efeito do yoga. Um efeito no sentido prático, corporal, nesses elementos mais densos. E a partir daí você começa conjuntamente já sentir uma diminuição do estresse, uma mentalização melhor, uma concentração, porque o yoga trabalha muitos aspectos da meditação, de treinamento, treinamento de focalização, que é chamado de dharana. Então você começa a ter esses efeitos. E para isso você precisa criar um condicionamento. Junto com o fortalecimento do corpo físico, o yoga nos leva a um relaxamento profundo, que ilumina o pensamento e aumenta a percepção interior. Para muitos yogis, esses resultados podem durar a vida toda. O yoga é feito para todas as pessoas. Não tem uma restrição. O que pode ter seriam restrições, às vezes físicas, algumas determinadas restrições físicas para os asanas, que são as posturas físicas. Então, de repente, o que a gente sempre recomenda é que um praticante passe por um exame médico, veja se ele tem alguma dificuldade, se ele teve algum problema na coluna, enfim, tem um histórico, porque o aluno chega, o praticante chega, ele tem todo um histórico na vida dele. E esse histórico precisa ser avaliado. Então, hoje tem vários estilos de yoga. Vários estilos. Algumas escolas adotam um estilo ou outro como uma identificação, como um processo de identificação. Mas, como eu disse, os ramos do yoga seriam os ramos primordiais, mais antigos. E a partir daí, cada um vai criando a sua metodologia, mas embasado sempre nos critérios mais antigos, porque é uma filosofia de 5.000 anos e que tem que ser preservada. É uma tradição que tem que ser preservada. Para muitas pessoas, o yoga é uma prática espiritual, pois assim que conseguimos colocar o corpo e a mente em equilíbrio, estamos pondo em prática a nossa espiritualidade. O yoga aumenta a autoestima no início da prática.
a partir do momento que você está trabalhando com aspectos físicos, de melhoria física, de ganho de estrutura muscular, de alongamento, flexibilidade, quebrando os condicionamentos do que você acreditava que era capaz de fazer, neste processo o yoga aumenta a autoestima. A partir de um certo ponto, é previsto que o yoga nem lide com a autoestima, que essa não seja mais a sua preocupação, que você tenha preocupações muito mais internas. A mente, ela é como uma criança teimosa. A gente tem uma mente extremamente variável. Uma hora ela acha algo ruim, outra hora ela pode achar a mesma coisa boa. Então ela vive oscilando. A partir do momento em que você tem uma oscilação, você causa uma aflição. Então a gente começa a trabalhar com o corpo, com as estruturas corporais, o corpo denso, para quebrar os condicionamentos e já começa a treinar uma mente passiva dentro das próprias posturas yogis, para que elas comecem a trabalhar e irem para a mesma direção e não em direções opostas, conflitantes, porque aí você estaria todo dia travando uma batalha. E é isso que o yoga quer terminar, quer na verdade fazer essa unificação entre a mente e o corpo, para que você não precise estar travando essa batalha, para que você se conheça e na verdade descubra sua verdadeira essência. O yoga não substitui nenhum tipo de tratamento médico, mesmo que ele sirva para a manutenção da saúde física e mental. Mais do que tratamento, o yoga serve para prevenir os males: bem-estar, equilíbrio, serenidade e autoconhecimento. É isso que nos proporciona a prática do yoga. E você, sabe o que é a geração Z? Confira! Meus filhos ficam o dia todo na internet. Eles saem e voltam na manhã do dia seguinte. Parece que vivem em outro mundo. São de outra geração. A adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta. Ela é marcada pelo desenvolvimento do corpo, da mente e do espírito. A Organização Mundial de Saúde considera jovem as pessoas com idade entre 15 e 24 anos. Adolescentes e jovens adultos sempre existiram e sempre vão existir. Mas de uns tempos para cá, essas gerações nasceram plugadas na tecnologia, no mercado, na moda e na mídia. Eles são modernos, eles são inovadores, eles fazem parte da geração Z. Geração Z? Z em saúde? Não sei. Sei lá. Menor ideia. Nem para chutar alguma coisa? Eu prefiro não arriscar e falar bobagem. Não, sei lá, tecnologia, alguma coisa relacionada. Uma geração de computador, a nova geração, ligada à área de informática, tecnologia de informação. A principal diferença entre os jovens de hoje e do passado é, sem dúvida nenhuma, o acesso à informação e também a relação que eles têm com os pais. Os jovens de hoje são antenados, são plugados. Quem foi criado no interior, brincando na terra e tal, não vai ter a mesma desenvoltura ou crescimento igual quem mexe com equipamentos, produtos eletrônicos. Eu fui criada praticamente com a liberdade de poder brincar numa rua, não tinha um computador, poucos brinquedos. Bom, hoje é totalmente diferente. Lógico, agora o que cabe aos pais é dar um pouco restaurar um pouco da vivência que teve, buscar, colocar e também não ignorar o mundo avançado que está.
Então nós tivemos aí a geração dos hippies, nós tivemos as nossas gerações dos anos 80, onde tinha limite, tinha horário para chegar em casa. Hoje é o jovem que diz e avisa que horas que vai chegar e se quer que traga o pão e o leite de manhã, ou nem avisa para onde vai, para onde foi. Mas, porém, com toda essa questão, ainda assim, todos nós temos que nos adequar a essa nova geração, a era da informação. Então não é só o jovem que tem que estar antenado e plugado, os pais e educadores também. Nessa fase, os hormônios preparam o corpo para entrar na vida adulta. Esse processo recebe o nome de puberdade e faz parte do crescimento físico para a maturidade sexual. Já a adolescência é um movimento psicológico e sociocultural, pois envolve diretamente a formação do caráter e da personalidade do futuro adulto, no meio onde ele é criado, nos ambientes que frequenta e com as pessoas que convive. Essa é uma fase vulnerável, pois a nossa sociedade associa rebeldia e irresponsabilidade aos adolescentes. Essa generalização negativa gera expressões, ações e posturas absurdas em relação aos jovens. O adolescente na sociedade é como uma esponja. Ele absorve toda a cultura e toda a informação para formar a sua identidade e pertencer a um estilo. O jovem da geração Z não consegue viver sem um celular, por exemplo. Para ele, comunicação é uma necessidade fundamental. Este programa vai explorar o universo desta geração, que você, pai ou educador, poderá entender os desafios desses jovens e se posicionar. Se todo adolescente, ele é como uma esponja e ele vai sugando através de exemplos, ele vai buscando a sua identidade e formando a sua personalidade. E primeiro questionando os valores que ele está recebendo, buscando grupos. O jovem é muito vulnerável e ele acaba se influenciando muito por grupos, por modismo. Cada um tem a sua geração, cada um tem a sua época. Mas o respeito, ele nunca deve ser esquecido em qualquer relação interpessoal. Então, sim senhor, obrigado, posso ir, não posso ir, satisfação, onde eu vou, onde eu deixo de ir, com quem estou. Tudo isso é uma questão de cuidado, de amor. O Momento Maior faz uma rápida pausa, mas volta rapidinho com muito mais. Fique com a gente! Estamos de volta. Muitas vezes um olhar diz mais do que 1000 palavras. No Lírios de hoje você vai conferir a história do Vitor. Percepção aguçada, criatividade aflorada, criança que quer aprender, família que quer ensinar, brincar, assistir televisão, comer e sorrir, tudo isso de uma vez só. Vitor é um presente para comemorar. Ai, quando eu fiz o ultrassom, entra um, entra outro, entra um, entra outro, daqui a pouco ele falou assim, vamos ter nenê hoje? Eu falei, hoje? Ele falou, é. Eu falei, não, quero ir em casa, quero pegar minha máquina fotográfica, eu quero pegar minha filmadora. Mas ninguém dizia pra mim que o Vitor estava em sofrimento fetal, pra mim não desesperar, porque eles conhecem, sabe quem é a Fátima, né? Bom, depois de muito custo, tá bom, tá, já que tem que ser hoje, vamos lá. Aí me nasce o Vitor. Durante 4 anos, a gente não conseguia, não tinha uma opinião formada, assim, os médicos não tinham assim, uma opinião formada para passar pra gente de um diagnóstico dele. E os anos foram passando, e a escola cobrando, e o Vitor não falava, como até hoje ele ainda ele fala alguma coisa, mãe, pai, não, né? Mas ele não tem uma verbalização completa. E nós conseguimos entrar e marcar uma consulta, agendar uma consulta na USP, né? Foi colhido os exames deles, né? Aí já foi diagnosticado. Aquele dia foi o fim. Foi do dia das dores, eu acho que foi a maior dor. Foi o dia de trazer o nome do diagnóstico, de mostrar para mim mesma
que o Vitor tinha um retardo mental, que o Vitor tinha tudo isso porque ele tinha um problema, digamos, até então eu achava que era da minha responsabilidade. O Vitor, ele tem uma síndrome chamada síndrome do X frágil. É uma síndrome que acomete a maioria do sexo masculino. É uma disfunção no cromossomo X, né, do que aconteceu com o Vitor. Isso é hereditário, tá? Então, por causa desse comprometimento no cromossomo X, que caracteriza o nome de síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil ainda é pouco conhecida, pois sua investigação científica só foi comprovada em 1970. O comprometimento mental dos pacientes com a síndrome é variável, porém, o desempenho da criança no tratamento depende muito da família. Nós podemos ver que a evolução do Vitor acontece devido a todo o apoio, amor e dedicação de sua família. Isso. Deixa eu ver agora se sai o sabão. Aí. Foi. Aí, esse aí? Passou na minha cabeça um dia assim, nossa, mas aqui na Vila Galvão tem casa do André Luiz. E lá deve ter psiquiatra, neurologista, né? Porque eu não conhecia, então eu falei assim, mas lá não é casa do deficiente mental? Então pode ser que tenha neurologista, psiquiatra, essas coisas. Eu vou lá ver quanto custa uma consulta. Aí eu passei, pedi a informação, aí a moça que me atendeu falou assim, não funciona assim, não paga a consulta aqui. Mas o médico só atende as crianças que já têm inscrição na casa. Você pode deixar o nome dele aqui e um dia a gente chama para você vir fazer uma avaliação. Eu falei, então tá, então põe o nome dele na lista. O Vitor, ele entrou num grupo que tem um objetivo do brincar. As atividades através da brincadeira, através de forma lúdica, seja no salão de educação física quanto na piscina. Olha, aqui o Vitor já está marcada a consulta dele com a pediatra, com a neurologista. Aí o Vitor começou a ir para a natação, o Vitor começou a ir para a educação física, o Vitor começou a ir para o grupo de psicologia. E o Vitor nos estimulou a ir buscar também, viu? Na verdade, ele mais nos ajudou do que nós ajudamos, porque aí comecei a buscar, fazer curso, pós-graduação, buscar informações para poder orientar a Fátima, poder orientar a família e também as professoras. Eu acho que o Vitor é um renascer todo dia, entendeu? Ensina que a gente tem que viver a cada dia o que a vida promete pra gente. Não adianta ter tantas expectativas e tanto, porque nem sempre a vida vem de encontro daquilo que a gente espera. Pra gente foi maravilhoso ter encontrado esse diagnóstico, né? Porque pra gente lidar, pra gente passar e procurar o meio de tratamento para ele ficou mais fácil, até na maneira da gente se expressar com os médicos, né? Ele é a minha fortaleza de todos os dias. De eu superar cansaços, de eu superar dores, de eu superar qualquer coisa. E o Vitor, ele é uma luz na minha vida que eu nunca tive, nunca. Confira agora o meu livro de dicas. O lazer é muito importante para as crianças, principalmente para aquelas que tenham alguma deficiência. Então, a dica de hoje é estimular atividades e também brincadeiras. A piscina, por exemplo, é um espaço agradável. O resultado do estímulo dentro da água traz grandes resultados, mas é importante que a família inicie a atividade passo a passo. Primeiro, brinque com a criança na borda da piscina,
até que ela comece a pegar um vínculo maior com o ambiente novo. Ande com a criança por toda a piscina com ela próxima ao corpo. Se o espaço da piscina for numa altura suficiente, que dê pé, então, de mãos dadas com ela, comece a passear, até que ela fique de forma independente e comece a aproveitar tudo que a piscina pode oferecer. Aos poucos, encoraje-a com alguns tipos de brincadeiras. Brincadeiras de soltura, como bater a mão dentro da água para que ela comece a se soltar. Bata na água com as duas mãos, para que ela consiga ter uma maior independência. Depois, coloque um flutuador, uma boia, para que ela se sinta segura em ficar solta. Não molhe o rosto de início, para que ela não tome nenhum tipo de susto. Quando essa criança sentir-se mais segura, molhe o rosto de forma gradativa, para que ela veja que molhar o rosto não é nada fora do comum. Essa atividade, além de entreter, desenvolve o equilíbrio, a força muscular e o trabalho cardiorrespiratório. O Momento Maior de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão de matéria escrevendo para momentomaior@redemundomaior.com.br. Espero por você na próxima semana. Até lá!